Jéssica. Eu sou jornalista correspondente no bairro de Taipos, na Zona Norte. A minha pergunta é mais direcionada para o Cristiano. Você passou a infância, adolescência no Capão Redondo, né? Não sei se tem muito a ver com o debate essa questão, mas eu queria que você falasse sobre a questão, acho que até tem a ver, sobre os espectadores. Como é que vocês encaram os espectadores junto com esse crescimento, com esse amadurecimento do cinema latino-americano? Porque como é que você encara, você acha assim, que tanto os espectadores do eixo central de São Paulo quanto os moradores da periferia, se você tem mudança nisso, da forma como eles veem cinema hoje em dia, se isso está mudando em relação ao passado, ao seu passado, e como você acha que isso reflete no fazer cinema hoje em dia? Primeiro que os cinemas aqui em São Paulo estão aqui na nossa quadrilátero burguês, né? Como se São Paulo fosse só isso, o Rio Pinheiros e o Rio Tietê. Eu sempre levo meu filme para ser debatido na periferia de São Paulo e várias periferias do país. Ele é projetado não numa sala convencional, né? Numa salinha, e eu sou frequentador do cineclube, então não tenho problema nenhum com isso. E é apaixonante, primeiro, ver esse renascimento do cineclubismo pelos arrabaldes das grandes cidades, né? Não é uma coisa centrada com o cara que estuda filosofia na USP, tem um cineclube, mas gente apaixonada por cinema mesmo, um lugar também de reflexão. E se a gente pensar em público, eu nunca penso num público, não é porque eu sou arrogante, pretencioso, é que como é que eu vou ter certeza se alguém vai querer ver um filme meu, né? Nem minha mãe viu meus filmes, não tenho certeza se alguém vai sair de casa, vai lá comprar o ingresso e assistir um filme meu, até porque eu só tive um filme em cartaz. Mas eu tenho certeza absoluta, isso eu posso te falar, que tem muito público que não tem acesso ao cinema no país. Então a gente pode falar de salas de repente, né? Porque as discussões hoje em dia se baseiam em como conseguir dinheiro e quantos ingressos é vendido. Essa relação íntima com o cinema, uma relação ética e estética, fica em segundo plano. Poucos são os lugares que se discutem isso no país hoje em dia, né? Mas eu posso te falar com absoluta certeza que houve um crescimento e um público não são zumbis, né? São pessoas com um senso crítico e com desejo e uma fome tremenda de fazer, realizar, ver filmes e debater filmes, né? Então talvez o poder público pudesse olhar para essas periferias, não só em São Paulo, mas as periferias do país inteiro, e saber que existe um espaço para se construir salas, né? É porque é muito fácil você pegar dinheiro público num país onde 80% da população vive em estado de pobreza, fazer um filme e nem se preocupar em querer mostrar esse filme, né? Eu acho que os realizadores tinham que ter a obrigação, né, ou a consciência de que já que eu usei dinheiro público, então eu vou até você, vou mostrar meu filme e vou debater meu filme com você. Mas como já sai tudo pago, eles não se preocupam com isso, né? Eu gosto de debater os filmes, seja no Morumbi, como eu já fiz, como na periferia, né? O que me interessa é esse encontro, né? Esse diálogo, não só com o público, mas com a crítica. Porque isso não tem sentido você só fazer um filme, eu não sou um profissional da área, eu não sou um fazedor de filmes, né? Tem uma relação viva com as coisas. Eu espero, inclusive, que a SP Cine, que foi criada há pouco tempo, pense nesse tipo de coisa, porque pensar em filme para ocupar a sala só aqui do centro, Jardins e centro, enfim, é um erro grosseiro, é um erro vulgar, porque hoje acho que é necessário pensar de que maneira escoar essa quantidade de filmes, que tem um monte de filme que ninguém vê, inclusive filmes de interesse, talvez, para pessoas fora desse circuito de cinema, entendeu? Exatamente, exatamente. Tem até realizadores muito interessantes surgindo nas periferias. Tem o Lincoln Pérez, que foi aluno dele, que é formidável, né? Que é do Capão Redondo. E agora, como os filmes existem, agora como escoar esse contingente de filmes? Só salas de cinema, só as televisões? Não, eu acho que é necessário pensar o modo de escoamento desses filmes. Espero realmente, com todo o coração, que a SP Cine pense nisso. Não só nesse modelo de mercado, tal como existe, que é um mercado virtual também. Sim, claro. Entendeu? Então eu espero que isso aconteça. Vamos torcer e vamos cobrar e vamos participar para que isso seja absolutamente repensado. Mais alguém? Boa noite. Eu cheguei agora, não sei se a diretora já respondeu, mas eu queria saber como ela descobriu o ator e o cão, que também é um ator incrível. Como você descobriu os atores? Sí, Patavan es el mejor actor del mundo.
el perro más listo del mundo. Jorge, primero descubrimos el hotel y después Jorge estaba allí leyendo y había muchos otros personajes, pero Jorge era el más interesante porque es raro ver a alguien leyendo en ese lugar, es raro. Cuando descubrimos su habitación llena de escrituras, nos fascinó mucho más, sabíamos que había muchas capas que no llegaríamos nunca a descubrir de él. Y también en cierta manera hablaba de esa generación en particular que él participó del proceso revolucionario cubano. Y el otro día estaba en el museo aquí en Sao Paulo y vi un cuadro de, no me acuerdo, era San Jerónimo en la cueva ahí con el león. Me acuerdo mucho de Jorge, es como nuestro San Jerónimo un poco, ¿no? Nuestro Quijote, algo así. Pero sí, el hotel nos llevó a Jorge y Jorge nos devolvió al hotel. Y Pataban era el amigo incondicional de Jorge, quien siempre lo cuidaba. Era el de una señora que se lo dio para cuidarlo, pero al final el que cuidaba a Jorge era Pataban y no al revés. Entonces, lo más interesante de Pataban, como Jorge decía que él era un enamorado de mierda, Pataban, él decía que Pataban, y era verdad, era un perro lujurioso, porque todo el tiempo se escapaba, bajaba, y había en una calle, tenía como 2 perritas controladas y se enamoraba de ellas y les hacía la guardia y se quedaba sin comer, se peleaba con los perros. Y entonces a Jorge no le gustaba salir y siempre decía, la calle es peligrosa, no salga. Y Pataban siempre se escapaba y pasaban los días y entonces luego volvía con cara de pena, sin haber conseguido la perrita, por supuesto. Y entonces, bueno, eran las historias de todos los días, ¿no? Pero sí, gracias a Pataban, Jorge se evitó algunos cuantos sustos, porque era un poco temerario por las alturas y bebía, entonces Pataban le cuidaba muy bien. Mais alguém? Bom, eu queria que você, por favor, contasse um pouco a sua relação com o Zanoni, os seus filmes, que sempre é o protagonista, enfim, qual é essa relação, por favor? Primeiro é uma relação de amizade, né? Se eu perdi irmão, eu posso dizer que encontrei outro nele. E eu sou um ator, posso dizer, frustrado. Comecei no teatro como ator, eu abdiquei dessa possibilidade muito cedo. Tem coisas que você não pode fazer na vida e tem que ter consciência disso. E na história do próprio cinema, né, é como se você quisesse estar diante da câmera, você tem essa impossibilidade, e muitos diretores trabalham com, a gente pode chamar de seus atores, os seus atrizes fetiches, né, porque é tão prazeroso ali. E ele percebeu uma coisa que para mim é muito importante, né, ele tem uma inteligência, e essa nossa relação no set nunca é verbal, mas é essa inteligência desses atores mais primitivos que me atrai muito. Ele sabe que a primeira tomada é dele. Eu acho que é impossível você dirigir um ator antes que a coisa aconteça, né? Então eu acho que a direção no cinema ela só acontece a partir da segunda tomada. E é isso, é uma pessoa generosa, né? Então mesmo, né, me abandonou a produtora sem dinheiro, aí encontrei esse cabra, falei vamos fazer filme, ele falou vamos fazer filme. E é isso aí, parceiro pro resto da vida. Mas é um ator muito interessante. Eu nunca entendo o que ele fala, na verdade, que a dicção dele é muito ruim. Eu até tentei colocar ele numa fono, mas não deu certo porque ela queria dar uns forais de bar pra ele, ele abandonou. Mas realmente o verbo ele acaba tendo um lugar menor no cinema, né? Pelo menos pra mim e pra ele. Então, e ele embarca nas minhas viagens, né? Você chama alguém e fala, olha, vamos... Eu me lembro do Plínio Marcos, que ele falava que é ser ator. Pro Plínio Marcos, ser ator é subir de olhos vendados no ponto mais alto do trampolim e se jogar dentro de uma piscina sem ter certeza se você tem água lá dentro, né? É uma frase do Nietzsche, né? Quando você olha pro abismo, o abismo olha pra você. Eu não tenho opção, ele teria, ele é burguês, nasceu no Morumbi, fala que é pobre, fudido, mas é mentira. Ele é de família burguesa. Mas ele dá as mãos pra mim e a gente olha pro abismo e o abismo olha pra gente, né? Então, antes de mais nada, o cinema é uma aventura de linguagem, mas essa aventura está relacionada também a esses encontros, né? Então foi um encontro na minha vida. Mais alguém? Tá, enquanto vocês pensam,
vou fazer uma pergunta. É uma pergunta... Posso falar mais um pouquinho sobre isso? Não ofereceu pra ela, sacanagem. Que machismo, o uísque só pra homens. Uma pergunta para você, para vocês dois. Já que a gente está no Festival Latino, que supõe uma certa unidade latino-americana, a minha pergunta é, vocês enxergam isso? Porque dos anos 60 para cá, essa sempre foi uma questão, o novo cinema latino-americano. Só que, como, digamos assim, uma geração, um agrupamento de resistência, ele realmente existe, como cinemas nacionais, criando uma frente de resistência frente a, enfim... Esse era o assunto dos anos 60, né? Frente ao cinema imperialista. Mas, indo a fundo, vocês veem realmente que existe um cinema latino-americano, tipo assim, um conjunto de filmes que dialogam entre si? Ou vocês acham que isso, digamos assim, tem uma funcionalidade política, né? Mas no fundo, não existe um diálogo mais profundo, estético, né? Dramatúrgico, temático, enfim. Existe? No lo sé, creo que es una buena pregunta. El proyecto mismo de la Escuela de Cine de Cuba estaba encauzado en esa línea. Creo que ahora con los 800 alumnos que hay allí, creo que sí se ha conseguido una cierta idea de cine latinoamericano, que parte de esa premisa. Y también es cierto que en los grandes festivales internacionales siempre hay presencia asiática y latinoamericana ahora. Y se habla de eso, de cine latinoamericano, da igual si es mexicano, si es Ariel Escalante, si es Felipe Barbosa, no, es latinoamericano. Ahora ya, dentro del diálogo más interno, hay una cuestión, es una anécdota. En Múnich, en el festival, yo estaba ahí en el bar del cine y había un señor que, en Alemania, allí había un señor que no sabía qué elegir y estaba a esa hora mi película, era a la misma hora que el mundial de fútbol que jugaba Alemania, ahí estaba Hotel Nueva Isla. Y entonces había poca gente en el cine y el hombre no sabía qué ver. Y le digo, venga a ver Hotel Nueva Isla, muy buena película, venga a verla. Y dice, no sé por qué este cine latinoamericano se queda en la nostalgia. Y ya no hay más que nostalgia, es muy flojo, solo nostalgia. Y me quedé así, claro, la película por supuesto es así. Y dije, Dios mío, si entra en el cine me va a matar. Al final entró en el cine y me mató. Pero hay algo que tiene que ver con eso, ¿no? No sé cómo... Dejo la pregunta en el aire con este tema de la nostalgia, la revisión del pasado para entender el presente. Sí hay una línea temática común. Entonces quiero ver qué piensa Cristiano hoy. Primeiro, eu acho que eu não consigo perceber o cinema por uma questão de geografismos, né? Acho muito difícil você falar que é uma cinematografia de um país ou de uma cidade, de um estado que sai de um continente, né? De uma região. Assim. Eu acho que existe uma coisa anterior a isso. O que, de uma certa maneira, eu sempre me lembro de Tiredi, do Birri, né? De como eu fiquei impactado quando assisti essa película. São coisas anteriores que são pertinentes, né, que nos unem de alguma maneira, né, que não está relacionado ao cinema. Que antigamente, né, alguns até os anos 80, tinham essa relação intrinsecamente direta com a estética. Hoje eu acho que muito menos. Mas que é uma questão política, tá? Que é uma questão com exploração. Esses discursos podem parecer batidos, né, mas para mim que vem disso, sou resultado desses questionamentos, isso nunca vai ser batido para mim. Estou falando de exploração, de sofrimento, num país onde, como o Brasil, por exemplo, que as pessoas acham que estão ricas e muita gente ainda passa fome, desigualdade social e todos os problemas que envolvem isso. Eu acho que se tem alguma questão, é essa luta com o sofrimento e a exploração, sabe, dos que podem menos, que têm menos voz. Isso eu acho que é importante. Eu não levanto bandeira no cinema, como dizia o Orson Welles,
Um filme que, quando se torna simples veículo de uma mensagem ideológica, política ou social, ele já nasce morto. Mas também eu não consigo perceber o cinema se não for uma questão política. E aí tem uma relação entre ética e estética, né? Eu acho que o que nos une hoje menos talvez seja a estética, né? A questão da forma, da linguagem, e muito mais essa relação com essas coisas que ainda são pertinentes na América Latina, né? Que é essa luta contra a exploração e contra o sofrimento. Ela falou uma coisa muito interessante e que eu acho que, juntando com o que o Cristiano falou, eu acho que cria, digamos, essa unidade que eu acho que ela não é simplesmente uma publicidade para festival, né? Que se a gente for ver boa parte dos filmes latino-americanos, o dela é um caso, está sempre lidando com questões, com uma certa herança que nos foi legada, de um certo, talvez, de um certo uma herança histórica mesmo, né? Que é resultado do subdesenvolvimento, são países que foram colonizados, né? E por mais que isso pareça, talvez hoje, uma discussão ultrapassada, eu acredito que é só olhar para os filmes e a gente vê que eles estão se debatendo com essas questões ainda, com essa herança, né? A gente tem, por exemplo, Cuba, que é o país que fez uma revolução, deu uma resposta a essa herança histórica, e a gente tem um Brasil que teve uma ditadura, a gente tem a Argentina, a gente tem o Uruguai, né? Países que passaram por um processo nos anos 60 diferente de Cuba. Cuba era o extremo oposto disso, né? Mas me parece que ainda essa relação com o passado, e o seu filme tem isso, eu posso indicar uma série de outros filmes brasileiros que tem essa relação. Eu acho que é o que talvez crie, digamos, um diálogo entre os filmes de diversos países. O México, porque assim, a gente tem cinematografias muito diferentes. O México tem a ligação com o melodrama, o Buñuel passou por lá. Brasil, a gente tem uma outra coisa. A Argentina, eles têm uma ligação com a literatura que nós não temos, de uma maneira muito específica. Mas me parece que essa questão do passado, o modo como o passado determina essa relação com a história, né, com essa herança histórica, me parece que é uma coisa ainda muito mal resolvida, seja um passado de opressão, né, como é o caso dos países que passaram por uma ditadura, seja por uma revolução que ela não conseguiu completar, digamos assim, cumprir os seus predicados originais, por causa do embargo, por causa de uma série de questões, que é o caso de Cuba. Então me parece que a gente ainda está se debatendo com esse passado que ele não está bem resolvido e ele ecoa ainda hoje. Então me parece alguma pergunta, alguma colocação? Boa noite. Queria saber dos três a opinião de vocês sobre essa lei que foi sancionada há pouco tempo, obrigando as escolas públicas a passarem filme nacional. É difícil definir essas coisas, né? Primeiro, obrigar alguém a alguma coisa já é uma coisa complicada. Por mais que ela... Então a força é justa quando se faz necessária, é uma questão maquiavélica. É claro que é um ato tão... né? Vamos ver filmes nacionais. Eu acho que falta em relação de mercado, que eu não entendo muito, mas é um certo protecionismo ao nosso mercado, né? Que é muito difícil você conseguir colocar um filme em cartaz. Mas aí... tem acho que talvez não precisasse obrigar. É só entrar nas escolas públicas aqui nos arrabaus de São Paulo, não tem biblioteca para começar.